Nós vamos ler em 2 Coríntios capítulo 11, mas primeiro vamos ler em Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15 e o verso 33. Depois nós vamos a 2 Coríntios 11. Graças a Deus. Podemos ler? Os que não têm a Bíblia consigo, ouça, né? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Agora Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios 11, né? Unicamente o verso 3 para nós ganharmos tempo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Vamos orar mais uma vez. Deus Santo e Pai Todo-Poderoso, abençoe-nos nesta noite, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Não olhe para as nossas indignidades, mas pela promessa que o Senhor fez, que onde estivéssemos reunidos, ali o Senhor estaria. Então, supra as nossas necessidades e abençoe-nos de uma maneira especial, pois o Senhor é um Deus especial. Pedimos que fala com cada coração que entrou por estas portas, e que ninguém volte vazio, Senhor, mas leve a sua porção. É a nossa humilde oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Nós vamos colocar um pequeno tema nessa leitura que fizemos e vamos tentar trabalhar dentro disto, que é o poder que há na persuasão da palavra. Às vezes, nós não damos muito valor, mas as nossas bocas podem ser um manancial de águas vivas, como também pode ser um sepulcro. É uma coisa terrível. E vamos trabalhar dentro disto. Eu quero ler aqui alguns tópicos das mensagens, mas primeiro eu já quero meditar aqui um pouquinho no que nós lemos. Primeiro aqui em Coríntios 15, né, verso 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que seria uma má conversa? É quando nós usamos as nossas conversas para proferir o mal. E daí vem a questão de maldizente. Compreenderam? Se você não vigiar, uma conversa que você tem com alguém, um diálogo que você tem com alguém, pode corromper muito dos bons costumes que você tem. Pois as palavras das pessoas, elas persuadem. Tanto é que Tiago chega a dizer, na sua epístola, sobre a questão do poder da persuasão que há na nossa língua, do que nós falamos, que é uma coisa até de dar medo. Talvez, se Deus permitir, nós podemos ler lá um pouco. E aqui, em 2 Coríntios 11, no verso 3, Paulo dizendo, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Agora, de que maneira a serpente usou a astúcia dela? Vocês já pararam para imaginar isso? Foi numa má conversação. Foi num diálogo. Através daquele diálogo distorcido, foi aonde Satanás desvirtuou e corrompeu a raça humana. E eu quero dizer mais para os irmãos. Há muitos moços, moças, adolescentes, homens, mulheres, que hoje estão de mentes corrompidas por coisas que eles escutam
e que às vezes para eles é inofensível, mas eles não param para imaginar o efeito que aquilo vai causar neles. Tem coisas que é melhor quando você começar a ouvir qualquer coisa e você vê que aquilo começa a te atingir, você para de ouvir. Isso me faz lembrar um dia que o profeta estava dirigindo o seu carro e ouvindo o rádio. E um cientista muito astuto estava falando ali. E algo disse para ele: desliga o rádio. E ele desligou o rádio. Porque ele disse que aquele homem estava sendo usado para atingi-lo. Aquilo que ele estava falando iria atingir o mensageiro. Agora, um homem com o calibre espiritual como ele desligou o rádio. Agora imagine eu e você. Quantas vezes nós teríamos que desligar o rádio? Nós teríamos que parar no meio de uma conversa e sair. Ou às vezes se desviar de alguma conversa. Porque aquilo nos atinge de cheio. E depois nós não notamos o efeito que aquilo ali causa. Deixa eu ver aqui na carta do apóstolo Tiago. Vamos começar assim, depois nós vamos ver aqui alguns tópicos. Tome isso aqui como um pequeno conselho nesta noite. Amém? E nós estamos vivendo justamente nesse tempo. Meus irmãos, muitos de vós não sejais mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Agora, o que a palavra quer dizer aqui? Que se eu conseguir colocar freio na minha boca, se você conseguir colocar freio na sua boca, você conseguirá controlar todo o teu ser. Vede também as naus, aqueles antigos navios na época bíblica, e durou por muito tempo, que tinha aquela lona grande em cima, a qual eles viravam o leme, para pegar o vento, para o vento jogar o navio. Vede também as naus, que sendo tão grandes, elevadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, quer dizer, eles construíram uma engrenagem, para onde quer que é a vontade daquele que o governa, assim também a língua é um pequeno membro. Se você for comparar o tamanho da nossa língua com o restante dos membros do corpo, ela é insignificante. E gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza. E é inflamada, agora vem a palavra dura, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, por mais que você tente. Você pode refreá-la, mas você não consegue dominá-la completamente. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal, quer dizer, de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus, como foi cantado aqui, simplesmente vaso, simplesmente barro.
mas foi feito à imagem e semelhança de Deus. Tanto é que em Romanos, eu creio que no capítulo 2, Paulo deixa uma exortação severa: quem és tu que julga servo alheio? Se ele cai ou está de pé, para Deus ele está. Ou seja, cada um de nós somos servo de Deus, nós não somos servos uns dos outros. Então nós não temos o direito de julgar um ao outro. Mas a nossa língua julga, a nossa língua pesa. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isso faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Isso quer dizer, temos que chegar à perfeição. Amém? Mas vamos indo. Eu tenho certeza que grandes bênçãos esperam por nós nesta noite. Depende da maneira que nós encaramos bênção. Porque às vezes nós determinamos bênção quando nós podemos ter um grande avivamento. É bênção também. Mas a maior bênção é quando você sai consciente que Deus falou com você. E falou para bem. Falou para você melhorar. Amém? Irmãos, é uma coisa tão difícil que às vezes você segue boa parte do curso da sua vida pagando preço só por causa dela. Eu já disse isso aqui uma vez. Você lembra que os antigos tinham um ditado: quando via, naquela época que tinha 10, 12, 13, 14 filhos, que às vezes um filho já estava casado, tendo filhos, e os outros ainda estavam rapazote em casa. E aí no final de semana reunia toda a patota, ia lá para a casa da mama para comer a macarronada do domingo. E aí moleque mexia na gaveta do tio, que era solteiro, mexia na gaveta da tia, que era solteira, mexia aqui, mexia ali. E aí os tios que eram solteiros ponhavam 1 metro mais ou menos para fora. Porque se esse filho fosse meu, porque se essa filha fosse minha, eu colocaria no lugar. Porque não sei o quê, e aí aquela anciã, a matriarca da casa, aquela da experiência, falava: meu filho, quem gosta para cima, cai aonde? Cai na testa. Não fala, porque mais tarde você vai pagar a sua língua. Irmãos, parece que era uma maldição. Era batata, como diz o ditado comum. Não ia muito tempo, o cidadão casava e o filho dele virava tudo de perna para cima. Então, boa parte da nossa vida nós passamos pagando o que nós falamos. Por isso que a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, ele se passa por sábio. E no muito falar nunca faltará transgressão. E 1 Pedro capítulo 3 diz que Deus se agrada de um espírito manso e quieto, que refreia, que guarda. Mas nós gostamos de pessoas falantes. Nossa, mas eu gosto da fulana, porque ela é falante, ela é simpática, ela é carismática e ela conversa. É bom, desde que saiba o que está falando e do que está falando. Correto? Veja o que o profeta diz aqui. Por que Eva caiu? Ela estava bem com Adão. Ela estava bem com Deus, ela estava bem com a natureza. Tudo corria em coesão. Eles eram tão felizes, eram tão inocentes, que os dois estavam nus no jardim do Éden e nem sequer sabiam que estavam nus. De tanta pureza. Mas bastou um pouquinho de conversa, o olho já foi aberto. E tem pessoa que diz: olha, eu vou falar isso para você, para que você abra o seu olho, viu? Você abre o seu olho, você deixa de ser tapado. Não é ele que está falando, é o capiroto, o capeta que está falando no lugar dele. Entendeu? Não é que ele está abrindo o teu olho, não, com relação a estas coisas, que tira a tua inocência, coisas que não vai te edificar nada a saber. A Bíblia chega a dizer que até essa Bíblia aqui, você não pode saber muito. É Romanos capítulo 12.
Diz que cada um saiba, não saiba mais do que convém saber, mas cada um saiba a medida da fé que Deus deu para cada um. Porque tem gente que se torna teólogo aqui, ó, na letra. Mas o que acontece? Ele não tem fé para dar sustentabilidade àquilo. E com o tempo ele vai começar a reunir dúvidas com aquilo. E aí o diabo faz isso aqui na cabeça dele, ó. Agora, se você vai sabendo à medida que a sua fé vai indo, estão compreendendo? Se você vai pondo peso à medida que o alicerce aguenta, a casa não ruirá. A igreja é a sua condição 71. Vocês sabem que o primeiro pecado começou por uma pessoa haver se desviado somente por 1 minuto. Você sabia disso? A Bíblia diz assim: Eva se desviou somente por um momento para ouvir o que Satanás tinha a dizer. E ele pintou um quadro tão bonito para ela, até o ponto em que ela realmente pensou que aquilo fosse a verdade. E ela deu ouvido a ele. Preste muita atenção. A única coisa que o diabo deseja que você faça é somente que se desvie por alguns minutos. Ele pode pintar o quadro e dizer: agora olha aqui, você sabe, o irmão, você sabe, a irmã, se eles fossem o tipo correto de pessoas, eles não fariam isso. Se eles fizeram isso aqui mesmo, você sabe, ele pode fazer com que isto se torne um verdadeiro para você, até que isso se torne um fato verdadeiro. Correto? Porém, lembre-se, isto é o diabo. Porque o que Deus pede é que nós digamos um ao outro somente coisas que promovam edificação. E não me importa quão degradante eles são, quão longe eles têm se inclinado no pecado. É negócio seu pôr um braço ao redor deles e levantá-lo pelo amor de Deus. Não. Essa peçonha maligna, venenosa, onde desqualificamos as pessoas, onde denegrimos as pessoas. Onde estava você quando Deus se tirou do barro lamacento? Esse é o negócio seu, meu amigo. Amém? Esse é o negócio nosso. Amém, meus queridos? Eu disse que não seria algo muito agradável, mas é a verdade. Não te estribe no teu próprio entendimento, 118. Agora, meus irmãos, vai colocando isso no seu coração. Deixa a coisa descer suave, amém? Porque se você fizer isto, você vai se livrar de muitos aborrecimentos. Isso é cura para as nossas almas. Isso é libertação espiritual. Vocês sabem, a Bíblia disse, você pode crer em uma mentira e ser condenado por isto. Está vendo? Essa é exatamente a verdade. Você faça só um teste. Só um teste. Só um teste. Vamos dizer que eu e o irmão Carlinho estamos em paz um com o outro. E graças a Deus estamos. Correto? Estamos em paz. Eu olho nele com toda a pureza, como um homem de Deus. As irmãs que eu conheço, que às vezes estão mais próximas, eu olho para ela como uma mulher pura, uma mulher de Deus. Preste atenção. Mas deixa alguém ser ousado e dizer: você sabe aquele Carlos lá que vai na igreja, aquele que canta lá para o senhor? Eu disse: sim. Eu vou dizer para o senhor quem ele é. Aí o que eu faço? Em vez de eu dizer assim, eu não quero saber. Porque a ordem é: não aceite a acusação. Independente se você vai crer ou não,
não aceita a acusação. E o que essa pessoa está fazendo? Ele está o acusando. Agora tem pessoa que ele gosta de ouvir, ele ouve, diz, pastor, falou, mas eu não acreditei. Falei, se eu não ouvi, olha irmão, me falaram e tudo isso, eu estou perguntando por irmão porque eu não acreditei. Se não acreditou, por que está perguntando? Você foi corrompido, meu querido, minha querida. O seu sentido foi corrompido, a sua integridade foi corrompida. Alguém manchou seu irmão para você. Aí é que está. E se alguém veio, aí o que acontece? Quando eu chego aqui, se eu deixar a pessoa acusá-lo, eu vou olhar para ele e eu tenho que buscar muito a graça de Deus para a guarda-chuvinha não ficar na minha cabeça. Será? E aí o que diz a Bíblia Sagrada? Eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, e qual foi a astúcia de Eva? Foi assim que Deus disse, certamente não morrerás? Certamente morrerás? A serpente disse sim, foi isso que Deus disse. Mas eu quero dizer uma coisa para você, certamente não morrerá, porque você sabe por que Deus não quer que toque? É porque Deus não quer que você seja igual a Ele. Estão compreendendo? O que acontece? De uma maneira lisa, de uma maneira astuta, corrompeu o sentido dela, colocou dúvida da integridade de Deus. Deus está negando algo para os seus filhos. Deus não quer que os seus filhos sejam igual a Ele. E ela viu que aquilo seria bom, ser igual a Deus. E saiu de trás daquilo que Deus disse para não sair. E aí você vê aquele crente fervoroso, aquele irmão fervoroso, aquele irmão abençoado. De repente você vê ele na igreja sem paz. Você vê ele sem o desejo de louvar, sem o desejo de cantar. Por quê? Satanás corrompeu a ele. Tirou a virgindade espiritual dele. E nós ficamos buscando por avivamento. Você pode notar, aconteceu isso comigo, aconteceu com você. Nós pregamos muitos anos e muitos anos aqui atrás, nós falamos aqui sobre virgindade espiritual. Quando você é batizado, você aceita a palavra, você vem para a igreja, você tem medo até de pensar alguma coisa errada de um irmão, porque você olha nele, você vê como um irmão santo de Deus, você olha para a irmã como uma irmã santa de Deus. Mas não demora para alguém chegar no seu ouvido e começar a nomear as pessoas dentro da igreja. E começar a te dizer, você sabe aquela irmã lá? Você sabe aquele irmão lá? Sabe aquele um lá? Aquele lá fez isso, aquela lá fez aquilo. Aí daí a pouco você entra. Quando você entra, a sua cabeça está desse tamanho. Aí quando você tenta louvar a Deus, o diabo leva a tua vista para olhar para ele. Ele diz, aquele lá foi o que fez isso, aquele lá que fez aquilo. Ô diabo sujo! E aí você perde a sua paz. O seu sentido fica corrompido. E você já não é mais uma pessoa simples agora. Você agora é uma pessoa maliciosa. Você começa a malícia, e a Bíblia diz, tirai do vosso meio toda a malícia. Você se torna uma pessoa maliciosa. Você não consegue mais olhar o seu irmão com integridade, você não consegue mais olhar a sua irmã com integridade. Mas antes você vem naquele amor, você vem como uma criança. Você aperta a mão do irmão, você olha o irmão orando, o irmão chorando, você diz, oh meu Deus, eu queria ser tanto igual ao irmão. Mas alguém vem e diz, você vê ele chorando, mas ele comprou de mim e não pagou. Você vê aquela irmã lá, aquela é uma cega. Você vê aquele irmão lá, aquele é isso e isso. E começa a infernizar a sua vida. E quando você menos espera, você se sente numa situação, você diz, eu não quero ser igual a ninguém. Se você não tomar cuidado, você pega a sua Bíblia e quer ficar em casa. Só que Satanás esquece de uma coisa. Que se você for uma pessoa que você examinar a si mesmo, você fala assim, Satanás, tudo bem. O irmão lá fez isso, a irmã lá fez aquilo. E eu, o que eu fiz? Se tem um miserável aqui dentro, Satanás, esse miserável sou eu. Se tem alguém que precisa de misericórdia aqui, diabo, essa pessoa sou eu.
E aí você manda ele embora. Você vai para o esquito dos infernos, porque se tem alguém aqui que merecia o lago de fogo, Satanás, essa pessoa sou eu. Porque eu sei os meus pontos altos, mas eu também sei das minhas misérias. Então sai do meu caminho. Sai, eu não estou aqui por causa do irmão fulano, por causa do irmão ciclano. Eu estou aqui por causa de um sacrifício que foi feito por mim no Calvário. Glorificado é o nome de Jesus. Mas ele desvirtua você. E você tem um tempo de guerra. Você leva choques. O diabo te encosta na parede e diz: olha, o que você vai fazer mais? E aí você encontra muitos destroçados por aí fora. Só que, como eu estou te falando, o diabo é tão astuto que ele abre o olho dele para ver o pecado e o erro de todo mundo. Só que o dele, o diabo oculta. E coloca ele num canto como se ele fosse a pessoa mais santa. Ele é tão digno que ele não pode se misturar com a gentalha. Ele é tão santo que se ele for lá ele vai se contaminar. E ele não sabe, como dizia o meu avô, que macaco, ele assenta em cima do rabo dele que está sujo e fica fazendo micagem no rabo dos outros. E aí terminamos depois pagando preços. E preços altos. Porque com a medida que eu medi vocês, eu vou ser medido. Nós pregamos, eu não sei se foi em Martinópolis, creio que foi em Martinópolis. O maior perigo que nós temos é quando às vezes Deus permite você estar no topo da montanha e você vê o seu irmão lá no vale e você fica falando assim: aquele irmão não podia estar desse jeito não, o irmão tinha que estar que nem eu. Você vê, irmão, eu sou uma pessoa que sou abençoado, que eu sou isso e aquilo, lembra-se, você vai ter que descer. E com a ajuda de Deus, ele vai sair do vale. Como o irmão cantou aqui, a benção chegou, a benção chegou. Parou o tempo de chorar, agora é o tempo de sorrir. Porque há tempo para todas as coisas. E quando você menos esperar, é você que está lá, ralando para subir, pedra rolando e você gatinhando. E Deus fala assim: você está vendo? Você lembra do irmãozinho que você tanto falou dele? Então ele passou, as unhas dele arranharam, segurando as pedras, tentando subir. E você, que estava lá em cima, em vez de você olhar para ele, miserável, em vez de você jogar uma corda e estender a mão, em vez de você fazer o que eu disse para fazer, carregar as cargas um do outro, sabe o que você fez? Você empurrou a cabeça dele para baixo. Então agora rala, suba, eu quero ver. Você disse que ele era fraco, então você é forte, suba! Ô irmãos, misericórdia. Se tiver pelo menos isso aqui de humildade na gente, a gente põe a cara no pó e diz: Deus, 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 eu pequei, eu errei, eu não podia ter dito aquilo, eu não podia ter falado aquilo, eu não podia ter feito aquilo. Amém? Vocês sabem, a Bíblia diz: você pode crer em uma mentira e ser condenado por isso, estão vendo? Isso é exatamente a verdade. Eles formam, não importa o que a palavra de Deus diga, eles se estribam em seu próprio entendimento. Eles se estribam nisso, eles creem nisso. Pensa que isso é a verdade. Esse é o problema. Se o teu irmão pecar contra ti, ele pecou contra você, filho de Deus. Ele não pecou contra sua mulher, ele não pecou contra seu pai, ele não pecou contra sua mãe, ele não pecou contra seu marido, ele pecou contra você. Vai entre ti e ele só. Se ele ouvir, ganhou o teu irmão, acabou a confusão, acabou o problema. Amém? Mas o problema é que não fica aí. E aí pessoas que não se inteiraram dos fatos, que não sabem na verdade o que foi que aconteceu, um vai repetindo para o outro, um vai passando para o outro, outro vai passando para o outro. E a pessoa vai contando aquela mentira e vão pulindo aquela mentira que as pessoas recebem como verdade. Sem contar o que a nossa mente forma. Quantas pessoas já não veio até mim me pedir perdão, porque pensava que eu era uma pessoa por causa da minha maneira de ser. E quando conversou comigo, viu que talvez não era tanto aquilo. E eu também já me desculpei com pessoas, por ver assim, o perfil da pessoa, a maneira que a pessoa anda, a pessoa que a pessoa fala,
que pessoa exibida, que pessoa antipática. E aí quando você vai falar com uma pessoa, você vai ver que não é nada daquilo que a sua mente formou. Agora imagine se alguém chega e fala para você o que a sua mente já pensava. Se você for fraco, você vai dizer assim, engraçado, eu sempre vi isso. Aí morreu mesmo. Mas como nós sabemos se isto é a verdade? O profeta disse, falando de uma distorção na palavra, ou não? Deus provou que isto é verdade porque Ele está em sua palavra, e Ele vindica isto, Ele faz a sua própria interpretação disso. Como fazem? Chegam a isto? Eles o fazem por meio de sua cultura, sua educação e de seu entendimento, o diploma de doutor e assim por diante. E as pessoas dizem, não, irmão, mas quem me falou é uma pessoa confiável. Satanás poderia ter dito para Eva, disse, olha, eu estou falando para você porque eu estive lá junto com ele. Eu andei na presença dele. Eu era um querubim protetor, eu andava entre pedras afogueadas. Ele não quer que ninguém seja igual a ele. Foi por isso que eu fui lançado para baixo. Mas se você fizer, você vai abrir o seu olho, você vai deixar de ser cega, você vai passar a ver a realidade. Foi a pior coisa que eles fizeram. Se Deus pede algo na palavra, irmãos, Ele sabe o que está pedindo. Não adianta você sair disso aí. Tem um irmão aqui que uma vez eu dei um conselho para ele, nem eu lembrar mais desse conselho, esse dia atrás ele estava me lembrando, é um irmão veterano aqui. Eu vi que ele tinha começado bem, estava bem influenciado e tudo. E esse dia ele estava falando para mim, isso já tem mais de 15 ou 20 anos que eu dei esse conselho para ele. Eu falei, irmão, quando você vê uma rodinha de conversa, alguém conversando e conversando principalmente baixinho, olhando do lado, sabe quando alguém está contando um negócio que é meio cabeludo, né? Então aí chega, ó, você sai fora. Eu falei para ele, você sai fora. Você mata tudo quanto é tipo de curiosidade que tiver em você, ó, sai de fininho, vai embora. Porque boa coisa não é. E esses dias ele estava agradecendo. E que esse conselho serve para cada um de nós. Só mais um pouquinho. Eu vou saltar aqui, porque senão nós vamos passar aqui muito tempo. Veja que o profeta disse que esse sistema religioso fez. E as pessoas morrem defendendo como se fosse a verdade. Você tem que tomar muito cuidado com o que você ouve. Principalmente do púlpito. Aí você diz, misericórdia, pastor. Sim. Você tem que saber o que é a opinião do homem e o que é Deus falando. Quando você diz, irmãos, essa é a minha opinião, é algo que você está livre para crer ou não crer. Você é livre para isso. Quando você estiver lendo a mensagem, o profeta disse, irmãos, este é o melhor do meu conhecimento. Talvez eu esteja errado, pegue do jeito que ele falou. Se você crê nele, então crê do jeito que ele pediu para crer. Agora, quando ele diz, irmãos, isto é o assim diz a palavra de Deus, e te aponta a palavra, morra ali em cima, porque Deus vai responsabilizar por aquilo. Agora, por que é que temos uma gente misturada na estrutura da igreja, que se sente chamada, ele falando daqueles dali da era da igreja, que se diziam judeus e não são, e os acharam mentiroso. E eles diziam que eram judeus, porque judeus tinham privilégio na igreja primitiva, porque a maioria da parte da igreja era composta de judeus. Os apóstolos eram judeus. Estou entendendo? E Deus louvando ali a era da igreja de Esmirna, dizendo para ele, puseste à prova os que dizem judeus e não são. E o profeta disse que muitos criam, daqueles que se dizem, os judeus e não são, e são das sinagogas de Satanás. E muitos creram. Estão entendendo? Se eu subo aqui em cima do púlpito e me denomino como um apóstolo, você não é obrigado a crer que eu sou um apóstolo, porque eu estou falando que eu sou um apóstolo.
Nem mesmo pastor. Se você é novo aqui na cidade, ou você é novo, perdão, aqui na igreja, você não tem que crer que eu sou um pastor porque os outros dizem que eu sou um pastor. Se assenta aí e ouve, vê se através do que eu falo você consegue escutar a voz do Supremo Pastor. Porque em São João capítulo 10 diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Se você entra e se assenta e você consegue ouvir a voz dele, ele te apacentar. Estão compreendendo? Ele ministrar a sua vida. Os conselhos que você recebe é bom, são reais. Estou entendendo? E aí então você pode dizer: pastor Paulo é o meu pastor. Mas você não tem que aceitar porque os outros dizem que é. Esse é o problema do povo da mensagem. Eles querem empurrar profeta na garganta abaixo de todo mundo. Quer que o povo engula o William Branham na marra. Não. Apresente o que o William Branham pregou. Um dia, depois de conversar com um homem muito erudito, um advogado, que detestava o William Branham. Em outras palavras, ele não cria no que ele pregava. Esse Branham que vocês falam aí, eu fico com a Bíblia, deixei quieto. Aí entremos em muitos assuntos, tipo semente da serpente. E ele colocou a teoria dele. E quando ele colocou a teoria dele, e eu fui apanhando no que ele foi falando, lembrando do que o profeta tinha dito, que nós já temos aprendido, e eu fui atando as pontas que ele deixava solta. Ele disse: por favor, conclua o que você está querendo concluir. Aí quando eu concluí, ele pôs a mão na cabeça e encostou e falou assim: mas onde você aprendeu isso? Eu falei: com o homem que você disse que é falso. Estão compreendendo? Se alguém diz para você: pastor Paulo é um falso pastor, disse, vem e vê, senta ali, tira você a conclusão. O William Branham é um falso profeta, só leia as mensagens dele primeiro, ouça as pregações dele, depois você fala. Não tem que empurrar na garganta de ninguém. Então, se eu subo aqui em cima e me denomino um apóstolo, porque eu sou apóstolo, porque eu sou apóstolo, você não é obrigado a me aceitar como apóstolo. Vê o que a Bíblia diz de um apóstolo. E aí você recebe ou não? Mas tem pessoa que ele diz tanto que ele é, e acha que todo mundo tem que engolir ele, porque ele mesmo já pôs na cabeça que ele é. E se eu sei que eu sou, então os demais têm que crer. Agora, por que quando as pessoas sentam para ouvir e não conseguem ver o que ele diz que ele vê? Porque o próprio diabo já enganou ele. Vocês estão compreendendo? Quando o profeta disse isso, nós estudamos esses dias atrás. Se o diabo diz para você que você é o crente mais santo da igreja, ele mentiu para você. Ele disse: se você se sente que você é um grupo melhor do que outros tabernáculos aí, por exemplo, se vocês sentem que vocês aqui são mais especial do que os irmãos que estão com o pastor Abis, que estão com o pastor Gessé, que estão com outros pastores aí, ele disse: vocês são do diabo por se sentir assim. Nós não somos mais especiais do que ninguém. Tem um Deus especial aqui em nosso meio. E oramos que Ele esteja em qualquer lugar onde se reúne o povo de Deus. Mas Ele mente. O que é que faz uma pessoa se afastar daqui e nunca mais pôr o pé aqui? Por quê? Porque ele se sente melhor do que todo mundo. Porque se ele se pôr, ele é tão santo. Agora, devia ser diferente. Oh, eu me sinto bem. Você sabe por quê? Sabe o que foi me revelado agora? Quando Deus desceu lá em cima do monte, Sinai, um lugar onde passava cobra, um lugar onde passava escorpião, um lugar onde cabritas ou carneiras defecavam, urinavam. Mas quando ele desceu naquela sarça, Moisés chegou curioso para observar a sarça. E ali, quando ele se aproximou, Deus disse: para. Mas por quê? Para. Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Você sabe que aquela terra ficou santa? Porque Deus estava ali.
E se eu tenho Deus em mim, eu não tenho que ter medo de lugar nenhum. Eu não preciso ter medo de me contaminar. Porque se eu chegar ali, eu vou chegar num espírito tal, numa unção tal, que vai acontecer o contrário. Se tiver alguém frio perto de mim, vai sentir a presença de Deus. Agora, se a minha imunidade espiritual estiver baixa, se alguém der um espirro, eu pego gripe. Não sei se vocês captaram a visão. Aí é que está. Mas tem gente que não pode, porque se ele vir, é verdade, tem que se munir mesmo. Não pode vir, porque se ele vir, ele vai sair mal, porque se alguém der um suspiro muito forte, ele vai sair daqui enfermo. Ah, irmão, eu fui lá, mas eu voltei mais mal do que bem. Eu senti uma coisa ruim, é verdade. É verdade. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. O profeta conta uma passagem, eu espero não estar muito demorado aqui nessa noite, mas é muito bom meditar isso. Tinha um irmãozinho que tinha recebido o Espírito Santo e a alma dele estava inflamada com Deus. Preste atenção. Dê a sua atenção aqui, que isso é muito bom. E a sua filha tinha mudado para a cidade, estava numa igreja mais nobre, numa igreja mais, mais ortodoxa, mais formal. E ela foi fazer uma festa de aniversário e não podia esquecer do velho pai, lá da igreja da roça. Ela lembrou do pai. Mas cá com ela pensou, eu tenho que policiar o pai, porque o pai é meio fanático. E as irmãzinhas aqui vão assustar, porque as irmãzinhas estavam lá, mas as irmãs estariam meio formal, estavam um pouquinho corrompidas. Estava naquele jeito, com um pé na palavra e um pezinho mais atrás. Naquela fase, eu não estou criticando, só estou dizendo para despertar. Preocupado com a opinião pública, preocupado com o que as colegas de escola acham, preocupado com o que a prima que não é crente acha, preocupado com o que o boizinho da escola que ela está engordada vai achar dela se ela tomar uma posição. Ô, minha filhinha, se qualquer bonitinho de escola aí de olho castanho, de olho verde, de cabelo cacheado ou cortado o cabelo arrepiado aqui, arrepiado ali, se ele não quiser você porque você é uma cristã, ele tem que fazer um favor de não te querer mesmo, porque ele não é digno de você. Mas de repente, ela chamou o pai. O que ela fez? Falou assim: pai, o senhor não traz a Bíblia porque não vai ter culto. Insistiu com ele, não traz a Bíblia. Falou: tá bom, filho. Ele amava a filha. Porque essa Bíblia não tem que estar aqui. Ela tem que estar aqui. Pode estar aqui, mas que primeiro esteja aqui. Amém? E aí tudo bem. Chegou lá, fazendo os quitutes, fazendo os preparativos, bexiguinha aqui, feliz aniversário princesa, tudo bonitinho. O velho chegou, deu uma olhada, cheio de amor. Não é aquele tipo que chega espetando todo mundo. Tinha amor para dar e sobrar. Deus abençoe, minhas filhas, Deus abençoe você. Ah, pai, isso aqui é minha amiga. Ô, filha, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Não é aquele tipo, mirando de haste em cima, condenando todo mundo, não. Chegou aquele espírito amoroso. E só conversa de menininhas e tal. Ele disse: filha, o pai vai subir até o sótão, que era o terraço em cima. Ele disse: você tem alguma coisa para o pai ler? O pai não trouxe a Bíblia. Ele disse, fuçou lá, pegou um livro de geografia e deu para o velho. O senhor pode ler isso aqui, pai, é muito bom, é da escola. Tá bom, minha filha. E ele subiu. Muitos de vocês já conhecem o fato, a história. E o velho está lá virando uma página, lia um pouco, lia aqui, lia um pouco ali. Aí ele foi ler sobre o oceano. E o cientista dizendo que a parte no mar que ainda os aparelhos não conseguiram chegar naquela época, onde quantos metros daria a profundidade daquilo? Se jogar uma pedra, jamais alguém escutará ela chegando no fundo, porque é muito fundo. E o velho lendo, de repente um raio dentro dele assim, e ele caiu em si.
Ele falou: é por isso que Deus disse, dos teus pecados eu não me lembro mais. Porque ele jogou no mar do esquecimento. E aí já começou o peripipi, oh glória a Deus, aleluia, e começou a rodar o piá lá em cima e pulava, e o barulho no soiado, tuf, tuf, tuf. E as menininhas, meu Deus, ele está deprimido, meu Deus. Não, calma, eu conheço meu pai. Foi lá e abraçou ele, as lágrimas descendo, e ele vermelho da unção de Deus, abraçou ela, falou: minha filha, pai, pelo amor de Deus, isso é um livro de geografia, mas Deus está nesse livro. Mas por que Deus está aí, pai? Leia isso aqui, minha filha. Tudo bem, pai, está falando sobre o mar, mas isso não te lembra nada? Aí é que está, meu querido. Amém? O profeta disse: se eu chegar numa cidade e não tiver nenhum lugar para me ir. Nós lemos isso aqui, não lemos aqui? Na mensagem nós falamos que há poder na unidade. E ele diz assim: se eu chegar numa cidade e só tiver uma igreja, e nessa igreja a única coisa que eu concordo com eles, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu vou estar ali para quando eles disser ele é o Filho de Deus, para mim dizer meu amém. Mas eu não vou ficar em casa. Mas o diabo mente para mim e para você. Ele mente para essas queridas pessoas que eu amo tanto, que eles têm o direito de não ter companheirismo, não ter nada, porque se vir, eles vão ficar prejudicando. O diabo engana nossas mentes. Estão entendendo? Que Deus nos ajude. Ele é um mentiroso. Mas deixa eu concluir aqui, não é? Agora veja o que o profeta diz aqui, ó. Parte do parágrafo 28 para nós encerrarmos. Assim sendo, ao assegurar que eram judeus, lhes dava preeminência e um direito de originalidade. Ele diz, ó, diga você uma mentira. Diga você uma mentira. Mantenha-se com isto. Com isso. Não se intere da história nem dos fatos, e somente diga-o, e continue dizendo ao povo, e dentro de pouco o povo receberão. Estão compreendendo? Se eu ficar todo dia aqui batendo em vocês, porque quem não tiver com nós aqui é ismo, porque quem não tiver com nós aqui é ismo, porque quem não tiver com nós aqui é ismo, daqui a pouco você vai pôr na sua cabeça que todo mundo aí é ismo. Aí quando você vai dizer assim, eles estão com ismo, aí você pergunta para ele, irmão, o que é ismo? Eu não sei, eu sei que é ismo, eu que aprendi que é ismo, mas nem ele sabe o que é ismo. É que alguém foi dizendo, até que ele acreditou. Mas que seja Deus verdadeiro e todos nós mentirosos, se aquilo não estiver de acordo com a palavra de Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus. Ponhamos-nos de pé. Você tem uma palavra de agradecimento? Deus Todo-Poderoso, a persuasão que há nas palavras, tenha misericórdia de nós. Não deixa nos corromper, Senhor, mas deixa que as nossas mentes estejam virgens com relação ao mal, simples como a pomba, mas ao mesmo tempo astutos como as serpentes. Que nós possamos chegar e sair sem ninguém notar, e não nos envolvermos com nada. Não se preocupar com destaque em se aparecer. Mas assim como às vezes a serpente, ela está no local, você chega e nem viu ela e nem vai ver, porque ela já vai embora sem ninguém ver. Ela é astuta. Ela sabe que o homem tenta matá-la. E que nós devemos ser astutos com relação a isto, Senhor. Sabendo que o desejo de Satanás é matar, roubar e destruir. Por isso tenha misericórdia de nós e nos ajude. Ajude os meus irmãos, as minhas irmãs, os adolescentes, os jovens, todos nós, que sejamos guardados pelo Senhor e pela Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças.